Afeganistão, setembro de 2001. Este país montanhoso na Ásia Central entrava em um período sombrio. Todas as grandes cidades do país viviam em uma ruína imensa, destruição, falta de comida e de água, uma situação que remetia todos os dias ao afegão médio o quanto foram devastadoras as últimas décadas para o seu sofrido povo, assim como se desenhava um horizonte ruim para o futuro. Partindo de uma guerra civil na década de 80 contra forças leais aos soviéticos, seguindo para outra guerra na década de 90, esta sendo decisiva para o destino do Afeganistão, que, a partir do ano de 1996, passou a viver sob um dos regimes mais infames que se há registro, o regime do Talibã. Chegou a hora de falarmos das consequências trágicas do dia 11 de setembro, para além das vítimas do atentado. Começa agora a guerra ao terror. The first strike against terrorism as a missile barrage lands on Afghanistan. Washington, 2001. O país estava chocado e esperava respostas imediatas para aquele que havia sido o maior ato de guerra cometido contra os Estados Unidos em todos os tempos. Tudo ali era novo e uma questão complexa pairava no ar. Quem exatamente era esse inimigo? Afinal de contas, em uma guerra comum, os adversários são muito claros. Eles têm fardas, cadeias de comando, territórios. Existe uma espécie de regra geral, mas esse não era o caso. Não haviam evidências de que qualquer ente internacional tivesse participado ou sido responsável diretamente pelos ataques. E enquanto isso, Bush se perguntava quem poderia ter causado toda essa barbaridade. Andy Card, seu chefe de gabinete, e George Tenet, chefe da CIA, respondem: presidente, no mundo só há dois países hostis a esse ponto com os Estados Unidos, o Irã e o Iraque. Porém, não vejo ganhos para ambos os países e não faz sentido esse ataque ter partido de qualquer um dos dois. Muito bem, no mesmo dia do atentado, a Rússia estava preparando um exercício militar de grandes proporções, o que levou a Washington a considerar ser um movimento russo. Então, Bush deixou as tropas em posição de guerra. Gente, vocês conseguem imaginar o que teria acontecido com o mundo se tivesse sido de fato a Rússia a grande responsável por esses atentados? Eu diria que provavelmente teria explodido a Terceira Guerra Mundial. Entretanto, Condoleezza Rice, então conselheira de Segurança Nacional, liga para Vladimir Putin e recebe uma resposta tranquilizadora. Putin havia prometido o cancelamento do exercício e encorajou os americanos a pôr em ação manobras militares. Nos dias que vieram a seguir, Bush recebeu diversos relatórios de inteligência que apontavam para uma única direção: Osama Bin Laden, antigo aliado, e sua Al-Qaeda. Neste contexto, tudo apontava para um pacto de hospitalidade do regime de Cabul com Bin Laden, ou seja, o regime que controlava o Afeganistão estaria protegendo Bin Laden e outros fundamentalistas. Bom, foi essa informação que moldou a postura da dupla Dick Cheney e George W. Bush, cujo governo havia começado de forma tranquila, mas que agora tinha que lidar basicamente com uma das maiores crises militares em muitos anos. Foi aí que termos como guerra preventiva e guerra ao terror começaram a surgir nos noticiários norte-americanos. 9/11 marks the beginning of the war on terror, which... Daí, no final, a resposta foi um tanto quanto controversa. Em outubro, sai um decreto-chave para entender aquele momento e até mesmo a situação em que se encontra hoje a região, o Patriot Act. Nele, um estado de vigilância em nome do combate ao terrorismo ganharia forma. Interceptações telefônicas, cruzamentos de dados, e-mails sendo rastreados e combate à lavagem de dinheiro de agentes supostamente ligados ao terrorismo. Ou seja, todo tipo de quebra de sigilo. Em um estado de paranoia como esse, tradicionalmente é fácil
cercear certas liberdades. E a resposta de George Bush foi bem nessa direção. Ao mesmo tempo, rolou um endurecimento radical na política externa para com o Oriente Médio. Bush assina então o ato de guerra para capturar os envolvidos com os responsáveis pelo ataque de 11 de setembro. Depois, exigiu que o Afeganistão do Talibã entregasse Bin Laden. A ONU, alinhada, fez o mesmo apelo. A resposta de Cabul foi que as provas de envolvimento da Al-Qaeda não eram robustas, e essa não era a resposta esperada. Portanto, não demorou muito para os Estados Unidos da América, com a maior máquina de guerra do mundo, começar a invadir o Afeganistão. E por lá havia uma legião de antigos combatentes que eram inimigos do Talibã, a Aliança do Norte. A verdade é que os Estados Unidos entraram nesse conflito com sangue nos olhos e sentimento de vingança. E a partir daí, a coisa foi bem rápida. Junto com a Aliança do Norte e uma coalizão internacional liderada pelo Reino Unido de Tony Blair, o regime do Talibã foi derrubado. Mas, ao mesmo tempo, Bush seguia pistolão com essa mancha em seu governo. A agressividade com o Afeganistão, o Patriot Act e o combate ao terrorismo alucinado fizeram surgir um novo termo na literatura de política internacional: a doutrina Bush, uma doutrina isolacionista, paranoica, com enfraquecimento das relações multilaterais e que criou um termo que está no imaginário até os dias de hoje: o eixo do mal, que contava com países como Irã, Iraque e Coreia do Norte. E quem acabou sofrendo com essa leitura de mundo foram muitos e muitos muçulmanos inocentes, inclusive aqueles que estavam em território americano. Passaram a acontecer diversas violações dos direitos individuais dos cidadãos muçulmanos nos Estados Unidos. Diversas buscas e apreensões, vigilância e supressão do devido processo legal passaram a se tornar constantes. Os muçulmanos americanos viram suas vidas piorarem muito. Mas nada, absolutamente nada, ganha de uma medida em especial. A Casa Branca, em sua cruzada contra o terror, resolveu driblar a Convenção de Genebra, que em linhas gerais delimita os direitos de prisioneiros de guerra. A ideia ali foi basicamente utilizar um território militar americano que ficava em Cuba, na Baía de Guantánamo, para criarem um complexo com centro de detenções de terroristas. Isso com a alegação de que terroristas capturados principalmente no Afeganistão não se enquadravam como prisioneiros de guerra e, portanto, não teriam acesso às garantias e prerrogativas da Convenção de Genebra. E diversas figuras, terroristas ou não, foram levadas a esses campos de detenção. Aliás, vale destacar que o termo utilizado era detenção e não prisão. E tem um motivo. Isso tudo justamente para driblar determinados processos legais. Enfim, o regime caiu e a ONU e os Estados Unidos treinaram antigos combatentes e equiparam o exército afegão. A Al-Qaeda foi para as montanhas, para o Paquistão e para outros países vizinhos. Já o Talibã se escondeu no interior do país e passou a operar nas sombras. O Afeganistão então passou a receber ao longo dos anos muito dinheiro, uma grana que foi estranhamente desaparecendo sem ser usada para a melhoria do país, que era o acordo inicial. Os Estados Unidos, ainda assim, seguiram gastando trilhões de dólares com sua guerra sem limites contra o terror. Isto é, até que Donald Trump, em acordo com o Talibã, decidiu se retirar do Afeganistão, plano levado adiante pelo atual presidente americano Joe Biden. Afinal de contas, o Talibã estava forte novamente e foi recuperando espaços no Afeganistão, se aproveitando de uma série de erros bizarros, corrupção e falta de estrutura mínima, que fizeram com que o plano de Bush, iniciado em 2001, se mostrasse um grande fracasso. Um fracasso que custou caro, muito caro. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações.
E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.